Assistimos hoje àquela que terá sido, porventura, a última declaração de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República no início do novo ano, pelo menos com alguma capacidade de influência política, porque no próximo ano, quando assistirmos à mensagem de início de ano do Presidente da República, Marcelo já estará em final de mandato e felizmente já não pode ser candidato novamente e, portanto, já terá pouca influência política naquilo que virá a dizer ao país. Vamos então analisar aqui só um bocadinho daquilo que a Marcelo disse, daquilo que não disse e das bocas que deixou pelo meio. O Presidente da República. Onde quer que se encontrem, é o meu voto primeiro e caloroso para 2025. No mundo, na Europa, em Portugal, 2024 definiu caminhos que vão determinar muito do que será o ano que hoje começou. No mundo, mostrou que as duas principais guerras continuavam e se agravavam. E a recuperação das economias era fraca, apesar da descida dos preços e dos juros. Na Europa, as eleições de junho permitiram um alívio momentâneo a certos líderes e partidos no poder. Mas muito curto, porque economias fortes continuavam a descer e governos dessas economias a caírem já ou a prosseguirem a sua queda lenta. Um dos primeiros reparos que faço é o facto de Marcelo Rebelo de Sousa falar das economias europeias e do facto de alguns regimes ficarem a tremer das pernas com aquilo que possa ter sido as eleições europeias, e gostava de deixar a menção que no dia de hoje nós ficamos a saber que mais uma vez a Europa tenta aplicar sanções a um Estado soberano que tem um regime democrático e eleito pela maioria do povo, que é o caso da Hungria, e que o facto da Hungria não se subjugar ou não se render aos interesses de Ursula von der Leyen e dos seus compinchas tem feito uma perseguição completamente atroz ao governo da senhora Viktor Orbán, alegando que existe pouca democracia na Hungria, quando na realidade o que acontece é que são as próprias instituições europeias que não reconhecem a democracia húngara, porque acham que a Hungria deve cumprir, tal como os outros países têm subjugado, os interesses daquilo que é uma visão, nomeadamente na questão em relação à imigração e ao posicionamento das relações internacionais e externas por parte da Hungria, que eles querem que a Hungria ou cumpre aquilo que a União Europeia diz, ou então tentam estas penalizações ridículas que estão a fazer. A fechar o ano, as eleições norte-americanas deram o regresso a 2016, permitindo ao vencedor definir sobre a paz que quer, na Ucrânia como no Médio Oriente. Uma paz justa, duradoura, respeitadora do direito internacional e do direito humanitário, e por isso da dignidade das pessoas, ou uma paz injusta, precária, ignorando o direito e o respeito das pessoas e da sua situação humanitária. Esta visão de Marcelo Rebelo de Sousa em relação a Donald Trump e ao posicionamento norte-americano é completamente surreal. Numa tentativa de dizer que a paz pode vir a todo o custo e que as pessoas são prejudicadas. Mas mais à frente nós vamos ver que Marcelo Rebelo de Sousa, apesar e não obstante o facto de estar a criticar o governo norte-americano e a presidência norte-americana, a administração Trump, tem ao mesmo tempo um posicionamento daqui para a frente, que já vamos ver, dele dizer que caso não estejamos juntos com os Estados Unidos teremos um problema. Marcelo Rebelo de Sousa é das maiores nódoas a nível de política internacional, que ao mesmo tempo que diz que isto é branco, diz que isto é preto e baralha-se todo e está completamente perdido na retórica, porque ataca da forma como ataca Donald Trump e aqui vem dizer que isto é um perigo, mas ao mesmo tempo vai dizer aqui mais à frente outra coisa completamente dispara. E para isso, tendo de escolher entre querer colaborar com a União Europeia ou dela querer afastar-se. Com a Federação Russa e a China a ganharem mais ou menos consoante as posições americanas. Em termos muito simples, mais aliança entre Estados Unidos da América e União Europeia, na economia, na política, na Ucrânia, no Médio Oriente, é melhor para a Europa e é pior para a Federação Russa e para a China. Menos aliança é melhor para a Federação Russa e para a China. Não parece Lili Canessas com a história do estar vivo ao contrário de estar morto? Já todos tínhamos percebido o que acabaste de dizer, é uma verdade lá para Alice. Ou é assim, ou é assado.
ponto final, parágrafo. No entanto, não deixa de ser interessante entender que nesta questão das alianças, Marcelo não refere uma única vez um dos assuntos que está mais em cima da mesa, que é o acordo com a Mercosul, e que economicamente, através da autonomia estratégica aberta da União Europeia, aquilo que acontecerá é que a União Europeia, fazendo o acordo com a Mercosul, estará mais próximo da Mercosul, mais afastado da China e da Rússia, e bem, mas ao mesmo tempo a tentar fugir do mercado norte-americano, o que vai criar um problema ao setor primário, principalmente, que será dantesco. E já estamos a ter reflexos disso em França, com o setor primário, com os agricultores na rua a manifestar-se. E aqui em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa não diz uma palavra acerca da autonomia estratégica aberta e acerca do acordo com a Mercosul. Talvez, eventualmente, porque está comprometido durante quanto tempo o seu filho foi o responsável do comércio luso-brasileiro e se calhar eventualmente não vai ele estar a meter-se em assuntos que estão relacionados com o filho e depois é uma dor de cabeça. Neste quadro, o que a União Europeia tem pela frente como desafios é primeiro tudo fazer pela aliança com os Estados Unidos da América, mas não contar só ou sobretudo com isso. Manter-se unida. Não deixar cair alianças e aliados. Preparar-se para uma situação complexa a leste. Ganhar peso militar próprio. Recuperar economicamente. Corrigir o atraso no investimento, no conhecimento, no saber. Não parece que está assim as coisas meio soltas e meio perdidas? Durante a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa foi a altura que, porventura, nós tivemos maiores relações comerciais e proximidade com a China. Um regime totalitário que Marcelo Rebelo de Sousa gostou e achou imensa piada ao abrir as portas do mercado português à China e, enquanto mais alto magistrado da nação, tem tido um posicionamento em que todos sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa assume a postura do rei de Portugal, em que acha que, enquanto Presidente da República, não reconhecendo aquelas que são as competências constitucionais, estica-se à bravex e acaba por ter posicionamentos de mercados que aparentemente não teria que os ter, porque não é esse o papel moderador do Presidente da República. Mais uma vez, continua a ignorar aquilo que se passa com o Mercosul. Não fala e sabe perfeitamente que esta questão vai ter reflexo direto na nossa economia e que vamos ter um problema sério, não só de falta de competitividade das empresas portuguesas, mas ao mesmo tempo estarmos a lutar com um mercado que tem outro tipo de comportamentos em relação aos direitos humanos e em relação ao reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Portanto, Marcelo continua a brincar com esta história e nós continuamos a levar com isto pelo menos mais um ano. Em que tem perdido pontos com os Estados Unidos da América e com a Ásia. E, finalmente, reformar os seus fragilizados sistemas económicos, políticos e sociais. Tudo ao mesmo tempo. Tudo difícil. Mas tudo indispensável para a União Europeia se afirmar como uma potência global no mundo. Mas qual é a parte da fragilidade democrática que existe na União Europeia? Está-se a referir ao facto de, não o quero assumir, mas é ao facto de a direita começar a subir na Europa e ele considerar que isto é um perigo para a democracia, porque este homem tem uma visão completamente atroz daquilo que é a democracia e da forma, aliás, ele vai explicá-lo aqui mais à frente, a visão que tem desde 1974 até hoje. Portugueses. E nós? Nós evocamos os 50 anos do 25 de Abril. Recordámos Mário Soares no centenário do seu nascimento. Não vou comentar. Percebemos que não queremos perder nem liberdade nem democracia. Mas também percebemos que um ciclo se fechou. 50 anos. E evocar Abril é olhar para o futuro. Não é repetir o passado. Precisamos de menos pobreza. A pobreza nos 2 milhões de portugueses é um problema de fundo estrutural que a democracia não conseguiu resolver. E o que é que isto tem a ver com Abril?
Será que tem a ver com o facto do 50 anos depois estarmos com ataque à propriedade privada como não tínhamos desde 1974? Será que tem a ver com a miséria que tivemos depois de 1974? É que depois de todas as privatizações e da forma vergonhosa como governaram o país durante um ano e qualquer coisa, que nos levou ao 25 de novembro, temos tido, em consequência disso, uma governação e uma alternância de governação entre o PS e o PSD que não retiram os portugueses da pobreza, que não retiram os portugueses da miséria, que não dão poder de compra porque continuam a considerar que quem faz investimento em Portugal e quem cria postos de trabalho deveria ser quase que fuzilado porque é o mal da economia portuguesa. Estás a falar do quê? Explica lá, porque tenho alguma dificuldade em tentar entender o que é que mudou. E tu, enquanto presidente, uma das grandes premissas que tinhas era acabares com todos os sem-abrigos. A única coisa que fizeste foi aumentar os sem-abrigo quando foste para Timor a dizer para virem para Portugal, porque Portugal estava preparado para os receber. Tu foste um dos principais criadores do problema que existe de miséria e de pobreza na rua, porque nunca tiveste capacidade para gerir as coisas e ao invés de usares o teu poder de moderação com o governo, sempre tentaste influenciar e inclusive tu aqui mais à frente até fazes um ataque indireto ao Luís Montenegro e à forma como tens a relação institucional com o governo, quase a louvar aquele que foi o teu filho querido e pródigo durante este tempo todo, desde 2015, que foi António Costa, a quem tu fizeste os favores consecutivos e sucessivos que fizeste, só falhou a partir do momento em que foste encostado pela máquina do PS em relação às notícias que se tornaram públicas no caso das gêmeas, não foi? Precisamos de mais igualdade social e territorial. Precisamos de ainda mais educação, de melhor saúde, de melhor habitação. Para isso precisamos de qualificar mais os recursos humanos, inovar mais, competir com mais produtividade. É verdade, o reconhecimento dos recursos humanos é prioritário, mas sabes o que é que temos feito, e principalmente durante a tua presidência? Aquilo que temos feito é fazer com que os jovens portugueses, apesar de serem formados com o investimento do Estado, acabam por emigrar porque em Portugal não têm saídas profissionais, porque em Portugal continuamos a funcionar na lógica do dumping salarial, a pagar pouco, e tu és um daqueles que incentivas a que os jovens possam ir para fora porque não têm saídas profissionais cá, e continuas a incentivar que a mão de obra deve ser substituída pela mão de obra não qualificada e baixa que estamos a importar lá de fora. Tu és um dos principais responsáveis. Continuar a antecipar e bem no domínio da energia limpa, no domínio do digital, na tecnologia de ponta. Mas não deixar que se aprofunde o fosso, a distância entre os jovens que avançam e os que o não podem fazer. Entre os jovens que avançam e aqueles de mais de 55, 60, 65 anos que cada vez mais entram em becos com poucas ou nenhuma saída. Marcelo, estou de acordo contigo e uma das questões que mais me preocupa na digitalização e na modernização é o facto de estarmos a excluir os mais velhos disto, porque podemos ter as aplicações que quisermos para marcar consultas, para funcionar com o Estado, mas se começarmos a funcionar com a lógica de fechar os serviços da administração pública, os mais velhos não vais pedir a alguém com 80 anos para fazer a sua marcação através da aplicação mobile. E, portanto, eu estou perfeitamente de acordo com isto, mas foste tu, e sabes perfeitamente que, inclusive, quando Ana Abrunhosa era Ministra da Coesão Territorial e tinha a responsabilidade da execução do PRR, que disseste que não lhe irias perdoar o não cumprimento do PRR. E sabes perfeitamente que um dos principais vetores para a aplicação do PRR passa pela modernização e pela digitalização. Tu nunca tiveste a capacidade de influenciar positivamente o governo ou os diversos partidos no sentido de salvaguardar aquilo que são os interesses dos mais velhos, e os mais velhos acabam por estar esquecidos. E, portanto, quando falas do desfazamento que existe territorial, também tens razão, mas nunca te preocupaste. Olha, hoje, dia 1, as portagens dos escudos foram à vida e saltaram, graças ao Chega, e, no entanto, foi considerada uma medida irresponsável, porque
retirou uma série de receitas ao Estado, quando nós consideramos que inclusive as portagens não deviam existir porque já estão mais do que pagas e que isto também é uma forma de coesão territorial. Sabes porquê? Porque dos 230 deputados, cerca de 70% são do litoral e, portanto, o investimento no interior, o interior acaba por estar sempre esquecido, porque tu tens distritos, como é o caso de Porto Alegre ou de Bragança, que têm direito a eleger 2 deputados e enquanto não quiseres fazer uma revisão da lei eleitoral, temos sempre um problema de um desfazamento claro entre o litoral e o interior, entre os mais velhos e os mais novos. Percebes? Numa palavra, uma economia que cresça e possa pagar melhor e aumentar os rendimentos dos portugueses, assim corrigindo também as suas desigualdades. Precisamos que os números económicos e financeiros, vindos do passado próximo, naquilo que tiveram e têm de positivo e confirmados no presente, se consolidem e acentuem. Precisamos que os 16 mil milhões do PRR que temos para gastar nos próximos 2 anos sejam mesmo usados e façam esquecer os... Não temos para gastar, temos para investir. Gastar é o que vocês andam a fazer há 50 anos, temos para investir. E o problema é que durante este tempo todo, mais uma vez, tu enquanto Presidente da República não soubeste o teu papel. Mais uma vez não soubeste estar com sentido de Estado, ao invés de andares em bailaricos, festas e festarolas, deverias ter tido uma posição firme para que a forma como é investido o PRR fosse de facto concreta e que fosse em benefício da população. Ao invés de andarmos aqui constantemente com promulgações de ideias tuas transportadas para o Governo, de dispensas de visto prévio do Tribunal de Contas, pura e simplesmente o que vai fazer é acelerar o sentimento, e já que andamos a falar de sentimentos e percepções, do aumento da corrupção e da falta de transparência, percebes? 10.300 milhões que gastamos, que usamos, no mesmo tempo ou ainda maior, até hoje. Ou seja, precisamos que Portugal fique mais preparado para enfrentar as aceleradas mudanças na Europa e no mundo. Precisamos que o bom senso que nos levou a reforçar a solidariedade institucional e até a cooperação estratégica entre órgãos de soberania, nomeadamente Presidente da República e Primeiro-Ministro. Oi. Percebeste, Montenegro? A boquinha a dizer que claramente éramos felizes e não sabíamos quando tínhamos uma cooperação institucional entre o Presidente da República e o Governo no tempo de António Costa. E precisamos de recuperar isso porque tu andas a esticar ao Montenegro. Hein? Estás a ver? Levaste a boquinha agora aqui pelo meio. Ele dá sempre a tacada final porque este homem, em vez de ter o sentido da influência de... Olha, é quase como a Rainha de Inglaterra. Rainha, agora o Rei. Em que o papel principal que tem é de não governar, mas influenciar. Não, ou seja, reina, mas não governa. E tu, apesar de não seres rei, o teu papel é de moderação. E tu nunca tiveste a capacidade, Marcelo Rebelo de Sousa, de ser moderado, porque tu sempre quiseste ter a capacidade de ingerência junto do governo. E estás constantemente a tentar governar, inclusive toda a gente sabe, politicamente, tu és o tipo perfeito para mandar notícias destabilizadoras para o jornal, o que é completamente surreal, porque parece que estamos a falar de uma associação académica, quando tu tens responsabilidades enquanto Presidente da República muito elevadas. Tu inclusive falaste aqui da situação do investimento na defesa, quando tu és o chefe de Estado das Forças Armadas por inerência de funções e tens uma grande responsabilidade e sabes perfeitamente que ao longo destes últimos 20 anos Portugal nem sequer cumpriu o investimento dos 2% que deveria ter feito em relação às Forças Armadas. Portanto, tu, ao longo deste tempo, a única coisa que fazes é festas e festarolas e viagens pelo mundo todo. Prossiga. E que nos levou também a aprovar os orçamentos de 2024 e 2025. A boquinha de que foi ele que resolveu os orçamentos de 2024 e 2025. A boquinha de que a capacidade de influência dele foi ele que resolveu. Não foi. Não foi. Continuo a garantir estabilidade, previsibilidade e respeito cá dentro e lá fora. Precisamos de renovar a nossa democracia, não a deixar envelhecer. Em juventude, no papel da mulher, no combate à corrupção, na construção da tolerância e do diálogo, na recusa da violência pessoal, doméstica, familiar e social.
na capacidade das forças políticas, económicas e sociais, mas também do sistema de justiça, mas também da administração pública, para se virarem para o futuro. Nestes aspectos, podias explicar como é que fizeste as consultas das gêmeas e era um bom exemplo de como não fazer. E assim até davas um exemplo porreiro. Melhor servirem a comunidade. Precisamos de afirmar a atualidade da visão universal de Camões, tão lembrado e a justo título este ano. Ser português é ser universal. Isto é decisivo na nossa identidade nacional. É caso para dizer que nem Camões te via bem com o que tu estás a dizer. Com a questão da universalidade e com o princípio do globalismo que ele quer trazer aqui para a conversa e que a seguir, não tocando na questão da imigração, porque não tem coragem para tocar na questão da imigração, passa pelo princípio que nós temos que aceitar todos, que nós somos universais, que nós não deitamos nada fora, que isto aqui é importante e que é o princípio de Camões. Camões vê mal de um olho e tu vês mal dos dois. Estava a dizer o cardeal Tolentino de uma poeta grande, embora discreta, que nos deixou há dias e que vai enterrar amanhã, que nunca perdeu nada, nem deitou nada fora ao longo da sua vida. Nós somos assim portugueses. Nós não somos, tu és acumulador, mas percebes? Porque há coisas que temos que nos desapegar delas e há coisas que temos que ser concretos naquilo que estamos a tomar a decisão. E quem toma decisões e que lidera um país tem que ter a capacidade de dizer que existem coisas que não são para manter. E tu és daqueles que és acumulador, que tens um problema grave. Sabes que isso é uma doença e, portanto, tu continuas a achar que nós devemos albergar todo o lixo e que devemos manter todo o lixo porque é importante mantermos tudo para a nossa história. Não, não é. Não, não é. Aprendemos com tudo e todos. Com todos. Não temos o monopólio da verdade. E não deitamos nada fora. Guardamos para a nossa memória coletiva. Não temos o monopólio da verdade, mas temos 900 anos de história e tu és uma vergonha. De séculos. Como sempre, em 2025, o povo será o juiz supremo da nossa resposta perante tantos desafios. Desde logo, nas eleições para o poder local no fim do ano. 50 anos decorridos sobre o movimento militar convertido em revolução. A vitória dos moderados nessa revolução, em novembro de 75. A maneira como este homem, que é Presidente da República, mistura a história. A vitória dos moderados nessa revolução, sendo que ele considera a revolução o movimento dos militares em 1975. Mistura os assuntos todos. Trata isto como se fosse tudo uma e a mesma coisa. E tenta dar uma lição errada de história que um Presidente da República devia ter o cuidado da forma como o faz. Sendo que não teve a capacidade durante este tempo todo de fazer uma menção, por exemplo, ao facto de, historicamente, pela primeira vez ter celebrado o 25 de novembro de 1975 na Assembleia da República. E diz-se este homem, de direita. E a coragem dos capitães de Abril de devolverem em 82 o poder pleno ao povo. Para os mais desatentos, em 1982 foi a única altura, depois de 1976, depois da Constituição de 76, só em 1982 é que retiraram o Conselho da Revolução da Constituição Portuguesa. Isto aqui está aqui implícito também uma boca à questão do Almirante Gouveia Mel, em que ele está aqui claramente a colocar e a dizer que o momento de termos militares na vida política ativa já passou e que foi devolvido ao povo e, portanto, que os militares saíram de cena em 1982. Eu tenho um meu posicionamento muito pessoal em relação ao Almirante Gouveia Mel. Eu não seria uma pessoa em quem eu colocaria o meu voto. Ainda não percebi qual é o seu objetivo para o país, ainda não percebi sequer qual é a sua visão para o país. Aquilo que tenho como referência não é propriamente o melhor e, portanto, considero e bem que ainda bem que o Chega decidiu apresentar candidato próprio e espero que esse candidato seja, logicamente, André Ventura, porque precisamos de facto de um candidato à direita e não vejo o Gouveia Mel como sendo
um homem que poderia dar estabilidade, iria mudar certamente este estilo barraqueiro de Presidente da República que temos atualmente e mudava para um estilo eventualmente mais institucional, mas aquilo que temos como referência institucional também de Gouveia e Mel, no meu entendimento, também não satisfaz as necessidades do país numa altura em que estamos a atravessar uma fase tão diferente dentro da política portuguesa. Que ele desse vida à democracia em Portugal, eu acredito na vontade experiente e determinada do povo português. Eu acredito nos portugueses. Eu acredito, como sempre, em Portugal. Depois vai-se embora, sim. Nem sequer diz boa noite, obrigado. Pronto, foi-se embora. Parece que se esqueceu que tinha alguma coisa ao lume. O homem tinha as batatas ao lume e decidiu que tinha que se ir embora. E pronto, e no meio do nada vai-se, lá vai ele, à vidinha dele, e pronto, e vai embora. Bom, resumidamente, uma declaração ao país para cumprir calendário, para encher chouriço, mais do mesmo, e já só temos que levar com mais um ano disto, mas já não falta muito. Quem já aturou isto até aqui é só aturar mais um aninho, mas é bom que as pessoas comecem a perceber que temos eleições autárquicas, temos eleições presidenciais e que estamos a chegar a uma altura que é importante de facto existir uma mudança. E não é como alguns dizem de 360 graus, porque uma mudança de 360 graus é ficarmos no mesmo sítio e, portanto, precisamos de uma mudança de 180 graus para ter uma visão completamente diferente daquilo que é a política em Portugal e, de facto, colocar de uma vez por todas os políticos, sejam eles deputados, presidentes de Câmara, vereadoras, presidentes de junta, membros do governo ou Presidente da República a trabalhar para a população, porque isto é chonezice a mais.